Estamos aqui reunidos para mais uma atividade digital do CRI. Antes de iniciarmos nossa tarefa de hoje, vamos nos recolher alguns momentos para poder, juntamente com o nosso Mestre Jesus, irmos até nosso Pai, agradecermos essa oportunidade e pedir que abra nossos corações e mentes para que possamos receber essas mensagens de hoje da melhor forma que podemos aproveitá-las em nossa vida. A reflexão de hoje é sobre o capítulo 13 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O tema é Boas Obras. E o tema de hoje foi embasado numa passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 16, que diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa passagem, ela se deu quando Jesus Cristo, depois do Sermão da Montanha, está ali reunido com os seus apóstolos, e ele, quando ele diz aos apóstolos, vós sois a luz do mundo, ele está dividindo com os apóstolos a responsabilidade de cada um deles para poder levar para os outros, para as outras pessoas, para os outros irmãos, todo o conhecimento, todo aquele aprendizado daquele tempo que eles tinham vivido ali com Jesus, visto seus exemplos. Ele fala da luz. Nós somos luz, nós temos uma chama dentro de nós, uma chama divina de luz, que nós temos durante a nossa evolução, né, na vida, nossa evolução espiritual, nós vamos construindo e enriquecendo essa luz. E para poder levar e dividir essa luz com os nossos irmãos, que foi a recomendação de Cristo para os seus apóstolos e que é a mesma para nós, para a nossa vida, nós vamos levar essa luz quando nós fazemos o bem para os demais. Boas obras, obras do bem. Só assim a nossa luz vai se multiplicar e agradar e glorificar o Pai. Bom, luz é conhecimento, é abrir caminhos, né? Como nós dizemos na expressão popular, é uma luz no fim do túnel. É quando as coisas se esclarecem. E nós nos esclarecemos através, claro, da nossa instrução, daquilo que vamos aprendendo, das experiências que vamos ganhando durante as nossas vidas, é claro. Está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte de um dos livros da nossa codificação, da nossa doutrina, do capítulo O Consolador, o Espírito da Verdade diz de dois ensinamentos mais importantes. Primeiro, amai-vos uns aos outros, e segundo, instruí-vos. A instrução nos ajuda, o conhecimento, né, a informação, a instrução nos ajuda a construirmos a nossa vida, né? E falando do nosso lado espiritual também, a nossa evolução espiritual vai depender da nossa instrução, do nosso conhecimento, das leis divinas, dos ensinamentos deixados por Cristo. Muito bem. As boas obras, para levar o bem para o próximo, nós temos que primeiro começar dentro de nós. Para nós podermos fazer o bem para o próximo, nós temos que primeiro começar esse burilamento interno dentro de nós. Porque nós não podemos dar ao outro aquilo que nós não temos dentro de nós. Então é esse processo que nós conhecemos e sempre falamos e reforçamos, que é o da reforma íntima. Ou seja, de desenvolvermos lá dentro de nossa alma, de nosso coração, todos aqueles sentimentos que nós precisamos levar para o mundo, que nós estamos, que faz parte da nossa missão, dividir, né, o nosso conhecimento, o nosso crescimento, tudo que nós temos de bom. Então, para nós podermos dar amor, né, e levar
nossa luz de amor para o próximo, nós temos que desenvolver o amor dentro de nós. Para nós levarmos a fé e construirmos fé, pessoas de fé ao nosso redor, nós temos que dar o exemplo da nossa fé. Para construir a paz, nós temos que ter paz dentro de nós. O nosso exemplo é o que vale, é o que vai tocar o coração dos outros, das outras pessoas. Não é assim como os filhos e os pais, né? O filho segue o exemplo do que os pais fazem. Ele vai repetir tudo aquilo que ele vê os outros fazerem, aqueles que são referência na sua vida. E da mesma forma, né, a nossa referência também é o nosso Mestre Jesus. Os exemplos que ele nos deixou, que os seus apóstolos viram e que nós sabemos, que foram passados por nós, que chegaram até nós através de toda essa instrução que nós recebemos, os conhecimentos que nós temos. Nós temos que nos dar conta da responsabilidade que temos em poder dar esse exemplo, o melhor exemplo para as pessoas. Porque assim como nós podemos ajudar as pessoas, e esse é o nosso dever, como dizia a passagem, é isso que vai aumentar a nossa chama e levar a nossa chama para o outro, do bem, mas também podemos, assim como podemos fazer o bem, nós podemos também estar prejudicando alguém se nós não tomarmos, se nós não cuidarmos de ter o bem dentro do nosso coração. Tem uma história muito interessante que ilustra essa nossa passagem aqui, que a história se chama O Amigo. Era um curso preparatório para a faculdade e temos o Afonso, estava numa das salas e ele viu um dos colegas dele, um dos colegas de classe, era um menino novo ali que tinha chegado há pouco tempo naquela turma. Ele ia indo embora numa sexta-feira, no final de aula, levando todos os seus livros, mas estava pesado, ele pegou todos os livros do armário e estava levando tudo embora. Ele achou aquilo muito estranho. Para que alguém ia levar todos os livros embora, né, se não ia ocupar ali, no dia seguinte era final de semana, e ele pensou, bom, deve ser um estudioso, vai aproveitar para estudar, enfim. E o menino saiu na frente com aquele tanto de livros e o Afonso foi seguindo. E aquele menino ia cabisbaixo com aqueles livros, com aquele peso. De repente uma turminha daqueles garotos travessos, né, da escola também, abordaram esse menino e começaram a fazer o que nós chamamos hoje de bullying. Mexeram ele, começaram a empurrar, derrubaram todos os seus livros, ele caiu no chão, o óculos foi para um lado, e os meninos saíram dando gargalhadas e largaram o menino ali estendido, com todos os seus livros caídos. O Afonso, que vinha logo atrás, tratou de ir lá, ajudou o menino a se levantar, pegou o óculos, devolveu, ajudou ele a pegar os livros, e o menino que estava ali cabisbaixo, triste, já choramingando, olhou para o Afonso e agradeceu, falou, muito obrigada, deu um sorriso, Afonso. Afonso falou, nada disso, vamos levantar, eu ajudo você, vamos caminhando aqui junto. Eles seguiram e foram conversando, o menino foi se animando e o Afonso gostou daquele menino, teve uma simpatia, né? E convidou para participar no sábado, falou, olha, vem, você é novo aqui na escola, né? Vem comigo, eu vou fazer um futebol amanhã, venha comigo, venha jogar uma bola. E o menino topou, foi no sábado encontrar com o Afonso e eles começaram ali uma grande amizade que seguiu até o final desse curso, né? Essa história ficou marcante na vida do Afonso. No dia da formatura, esse menino, amigo, né, que ficou amigo do Afonso, subiu no palco da escola para fazer um discurso em nome de toda a classe. E ele falou que era um momento de agradecimento, aquele momento, agradecer a escola, aos diretores,
os pais, todos que contribuíram para a formatura, né, que eles estavam ali se formando para ir para a faculdade, para o curso superior. Mas ele falou que queria fazer um agradecimento especial a um amigo que tinha mudado a vida dele. E quando o Afonso, que estava lá na plateia, ouviu ele falando, viu que ele estava relatando a história daquele primeiro dia que ele tinha ajudado quando ele sofreu aquele bullying. E esse menino diz, nessa hora, naquele dia, eu estava carregando todos os meus livros ali pesados porque eu fiz uma limpa no meu armário e eu estava indo para casa porque eu tinha decidido tirar a minha própria vida. E aquela situação, aquele convite do Afonso, aquela conversa amiga, aquela amizade, naquele momento, me fez desistir desse pensamento que estava me dominando durante todo aquele tempo, que eu estava passando por um período muito difícil. Nesse momento ele emociona toda a plateia, né, que está ali acompanhando a história, e realmente o Afonso pôde sentir naquele momento a mudança, né, que ele tinha podido, com aquela pequena ação do bem, né, mudar todo o destino da vida de um colega, de um amigo, que ia cometer um suicídio. E ele mudou a rota dessa vida. Eu acho que essa história, né, muito simples, nos ajuda a entender o poder que nós temos conosco para transformar, com o nosso exemplo, com as nossas boas obras, como diz nosso texto de hoje, no bem, mudar a vida de uma pessoa. Então, em primeiro lugar, nós nos burilamos, nós mudamos o nosso coração e nossa alma para poder, então, com o nosso exemplo, com as nossas boas obras, mudarmos, tocarmos o coração dos demais, daqueles que estão no nosso entorno. E com isso podemos mudar, aumentar a chama da nossa luz e levar a nossa luz realmente do bem, como Jesus passou aos apóstolos na passagem de Mateus. E podemos então aumentar a luz do mundo, aumentar essa chama do amor e de luz para todo mundo. Que possamos fazer essa reflexão e praticá-la na nossa vida. Que possamos acender e levar a nossa luz, hoje e sempre, e glorificar ao nosso Deus Pai, em agradecimento à vida, à sua sabedoria. Uma ótima reflexão e que a sua luz se espalhe para todo mundo. Que assim seja. Graças a Deus.